A paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje nós vamos comentar os comentários. E o comentário de hoje é sobre o vídeo, esse último vídeo que nós gravamos no canal Maranata Anátema sobre o Dia das Mães, sobre a fala do Gedeuti, que conta a história do rapaz que estava preso e quis, né, ele chegou, segundo o Gedeuti, a morder a orelha da mãe, culpando a mãe por ele estar preso. E um comentário diz assim, ó: até o exemplo é mentira. Eu ouvi essa história do meu pai há uns 58 anos. Tenho 65 anos de idade. É da Judite. Né? Então, ela disse que o exemplo, essa história que ele contou, é uma mentira. Que eu já tinha ouvido que ela tem 58 anos, ou ela tem 65 anos, e que eu ouvi essa história do meu pai há uns 58 anos. Então, ela tinha uns 7 anos de idade quando ela já escutava o pai dela falar sobre isso. Eu confesso que eu não conhecia essa história, mas o pastor Sola, ele chegou a pesquisar na internet e realmente é uma fábula. Não é verdade, isso nunca existiu, né? Não é uma história verídica, mas é um mito, é uma fábula. Alguém que escreveu na internet apenas para ilustrar, né, fazer uma ilustração com relação à culpa da mãe, né, a responsabilidade da mãe no caso de um filho preso, né? Então, realmente, essa história não existe, é uma fábula, como nós já falamos, né? E tem um outro comentário do Mon. Esse exemplo ele conta há décadas. Precisa mudar o repertório. A culpa não são das mães. O cabeça da casa não é o homem, senhor Gedeuti? Opa, a cabeça da casa não é o homem, senhor Gedeuti? Cadê a presença do pai na criação dos filhos, dos homens da Maranata? Né? Tá falando da presença dos pais. Olha, é meio difícil a presença dos pais quem está aí na Maranata, né? Porque o pai, ele fica muito envolvido, né, com relação com a função dele. Ele prefere, lógico, como nós já falamos, é muito melhor, né, correr atrás da função do que ficar correndo atrás de menino em casa. Né? Deixa isso para a mulher correr atrás de criança em casa, né? Esse negócio de ficar trocando fralda, né, dar banho em bebê, isso aí, né, não cola não, né? Ainda mais nessa cultura que a gente vive aqui no Brasil. Né? E eles têm essa cultura aí na Maranata, né? De que o homem tem que correr atrás lá, das funções dele ali, da responsabilidade dele, de abrir igreja, fechar igreja, participar daquelas reuniões, tudo, né? E a mulher tem lá aquelas atividades mais secundárias, né? E aquelas outras atividades também mais braçais, né? Que a mulher é aquela que lava banheiro, aquela que faz sopão lá, né? Aí na Maranata, né? Então, também essas atividades me tomavam muito tempo, né? Eu lembro que a gente fazia limpeza na igreja e a gente, irmãos, não sei se ainda é assim, mas na minha época a gente tinha que levar os panos de chão para lavar em casa. Porque geralmente na igreja, pelo menos as que eu passei, não tinha um tanque ali. Eu acho que eles nem colocavam um tanque ali já para não ficar gastando água ali da igreja, né? Então a gente se juntava tudo num saco e levava para casa para lavar em casa. Lavava bem. Eu lembro que eu chegava até a passar a ferro os panos de chão, levava tudo dobradinho, depois para a igreja, né? Então é isso, né? Realmente não sobra muito tempo para os filhos, né? Daí diz assim: esqueci. Estão trabalhando para manter o patrimônio e doutrinas do GG de pé. É muitas analogias e perguntas repetitivas que falam que EBD da Maranata, pois de Bíblia nada tem. Não tem mesmo, irmãos. Essas EBD da Maranata não tem nada de Bíblia. É Escola Bíblica Dominical. É só o nome, porque ele fica lá contando história, falando mal dos outros, falando dos amalequitas, falando aí né, são amalequitas, são essas histórias dele aí, né? É Absalão, é Caim, cada domingo é um aí, né? A mãe ensinou a ler a Bíblia e ele está distorcendo a Bíblia. Sim, né? Gedeuti gosta muito de distorcer a Bíblia. Né? Eles distorcem e pior, eles tiram tudo do contexto e ficam usando um monte de alegoria. Ali não existe pregação do evangelho, existe pregação de alegoria. Né? O Senhor chama maldito que tira ou põe alguma palavra desse livro.
No caso, a Bíblia, né? Ela está falando aqui, né? Ele, não sei. Os irmãos da Maranata leiam a Bíblia. Deveriam se preocupar mais em ler a Bíblia, né? Deviam ler a Bíblia mesmo, né? Mas ler desprendido dessas doutrinas, porque ficar lendo com esse prisma da Maranata também não vai enxergar nada. Que não basta conhecer a Bíblia, depende muito do prisma que você lê, né? Dos óculos que você está usando, né? Das lentes que você está usando. E as lentes da Maranata realmente distorcem tudo, né? Os irmãos da Maranata leiam a Bíblia, não se deixem ser levados por quaisquer vento de doutrinas, de quaisquer instituição religiosa. Sim, irmãos, não só da Maranata, mas também de outras instituições, a gente tem que ter cuidado, principalmente com as seitas, porque tem gente que sai de uma frigideira e pula na outra. Eu falo, já escutei muita gente saindo da Maranata, indo para o Tabernáculo da Fé, Cenáculo da Fé, Adventista, Testemunho de Jeová e outros aí, Congregação Cristã no Brasil. Mas tudo isso a gente já sabe que são seitas, e elas têm sempre as mesmas características, a teologia do medo, ficar amedrontando as pessoas, segurando as pessoas ali dentro, né? Com revelações e tudo mais. Quem pagou um alto preço pela nossa salvação é Jesus Cristo. Graças a Deus, né, irmãos? Aqui tem um outro irmão chamado Vanderlan. Ele diz assim, olha, o comentário dele, bem interessante. Irmãos, não é insulto e nem alguma outra coisa. Perdeu a bênção da palavra. Eu acho que é insulto, sim, viu, irmãos? Eu acho que isso foi um insulto, sim. Desculpe aí eu discordar de você, mas eu acho que foi um insulto, sim, né? E não tem mais nada a falar a não ser as tolices. Eles falam muitas tolices, né? Se a gente for, irmãos, se a gente for pegar, isso que eu sempre falo, prestar atenção em tudo que eles falam, né? Se a gente gravar e tiver a paciência de digitar tudo que eles falam e olhar e refletir naquilo que eles falam, realmente não sobra nada. É muito difícil alguma coisa escapar dali, né? Se filtrar tudo, irmãos, não sobra nada. Que mais? A não ser as tolices que cercam a vida de qualquer um que, ao invés de pregar a palavra em defesa de Jesus, toma a causa financeira por próprio interesse e muda as coisas espirituais em terrenas. Ele está desesperado, sim, meu irmão, ele está desesperado, sempre esteve, principalmente, né, depois da pandemia, né, de uns anos para cá, ele está muito mesmo desesperado, porque o êxodo foi muito grande. Eu acredito que mais de 200 mil pessoas saíram, deixaram o sistema da Maranata, né? E ele está desesperado. Só isso que já é suficiente. Amigos, quando se conhece Deus, você até chora por perder alguma coisa dessa vida. Mas quando se perde a graça, duas coisas acontecem. Ou você chora, se arrepende ou torna a buscá-la. Ou se afunda em tolices. Arrependimento ali parece que não tem, não, né? A tendência deles ali é se afundar nas tolices, né? Cada vez mais. Outra coisa assim, como teve festa das tendas, festa da lua nova, festa das primícias com os judeus, e Deus permitia. Não tem mal algum em se alegrar com as mães. Eu também acho, irmãos, eu acho que, né, o Dia das Mães, né, alguns falam, mãe tem que ser honrada todos os dias. Sim, tem que ser honrada todos os dias, né? Mas já que na nossa cultura aqui do Brasil se comemora no segundo domingo de maio, né, em todo lar tem sempre uma comemoração, né? Qual é o problema? Se você comprar uma flor, dar alguma coisa para sua mãe, eu acho que ela vai ficar muito feliz, né? Eu acho isso muito bom, né? Eu todo ano, minhas filhas sempre me dão alguma coisa, meu marido. Eu gosto muito, né? Eu gosto muito. Quem não gosta, né? Qual mulher que não gosta de receber uma flor, receber um presente, né? Eu acho válido isso. E a gente tem que honrar as pessoas enquanto elas estão vivas, né? Que depois que já foi, daí não adianta mais chorar, né? Então você aí, viu, meu irmão? Minha irmã, você pode sim, não tem problema nenhum, honrar sua mãe, né? Dando um presente, um abraço, né? Ligar para ela, né? Isso é muito bom, é válido. Eu acho que a gente tem que sempre, né, buscar, né, estar
próximo, né, das mães, né? E dos pais em geral, né? Mas como nós estamos aqui falando das mães, né? E aproveite enquanto ela está viva, né? E você será muito abençoado no decorrer da sua vida. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus.